Estou aqui na companhia do cientista político Bruno Garchagen, que vai nos ajudar a entender um pouco mais esse cenário e para onde estamos indo. Bruno, bem-vindo, boa tarde. Aliás, boa noite. Obrigado, boa noite. Bruno, vamos lá. O cenário é periclitante, vamos colocar assim. A gente está ainda na iminência dessas taxas de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos realmente entrar em vigor no dia 1º de agosto. A gente tem essa revogação de vistos de ministros depois da operação da PF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira. Por enquanto, a gente está vivenciando problemas no campo político, ideológico ou já chegamos a uma crise diplomática? Bom, a crise ela já está como um dado da realidade. O grande problema é que a natureza de todo esse problema é parte do movimento do Trump e a forma como ele faz política. E a forma como ele faz política tem origem na forma como ele fazia negócios nas suas empresas. Isso está tudo explicado num livro que ele escreveu, chamado A Arte da Negociação. Então, todo esse problema, esse caos criado, é usado pelo Trump como uma forma de negociar. Ele estabelece padrões altíssimos de percentuais, por exemplo, de taxas, para depois chegar ao percentual que ele quer. Então, tudo isso é um método de negociação. Nesse caso específico do Brasil, considerando que ele já fez isso com a União Europeia, com a China, com o México, no caso específico do Brasil, o grande problema é, ao fazer o primeiro movimento dizendo que ia taxar o Brasil em 50%, ele usou o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele transformou uma questão econômica usando uma justificativa política. E dentro desse contexto, não é só o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro que entra. Entra o STF, como o algoz, na visão do Trump, é o algoz do ex-presidente, e entra também o atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, são vários componentes que estão em jogo numa mesma situação, que, no fundo, é uma questão comercial. É claro que se tende a politizar a própria motivação do Trump, não dá para saber se o Trump tem uma legítima preocupação com as instituições do Brasil, com a democracia brasileira, ou até mesmo com Jair Bolsonaro, mas o fato é que esse movimento de taxar para chegar ao que ele realmente quer, ele já fez com outros países. Não dá para a gente saber o que Donald Trump está pensando efetivamente, mas, no fim das contas, o que pesa muito para nós aqui no Brasil são aquelas narrativas, aqueles discursos que vêm principalmente do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Porque ele diz que está em contato com autoridades americanas, chegou a falar que participou até de uma reunião do Departamento de Estado também, em que esse assunto teria sido tratado, e que novas sanções estariam em jogo para serem colocadas em prática se a situação não mudar. Então, nos passa a impressão de que, se não houver um recuo brasileiro em relação à ação penal, da tentativa de golpe e de outras questões como a anistia também aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, Trump não vai recuar. É uma questão comercial, mas as justificativas que chegam para nós para a imposição dessa taxa são políticas. E aí a gente fica sem saber o que pensar, Bruno. É verdade. Vai ter de recuar ou não? Na primeira carta, o Trump colocava essa questão política como uma justificativa, mas colocava também uma série de condições do ponto de vista econômico para que o Brasil, o país, atendesse essas condições. Então, supõe-se que, atendendo essas condições, todo o resto não seria um problema. Só que o filho do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro, tem servido como uma espécie de porta-voz não oficial da Casa Branca. E o que ele disse que ia acontecer, acabou acontecendo. Então, acrescenta um problema adicional em toda essa história. Porque se ele antecipou decisões, ele já estava sabendo antecipadamente. Com isso, claro, o canal de conexão dentro do governo americano, entre ele e o governo americano, existe de fato. Só que o Brasil, contra os Estados Unidos, tem uma posição muito frágil do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e até do ponto de vista militar. Se os Estados Unidos, na figura do presidente Trump, avançar com essas tarifas, nós teremos um problema muito sério. Não só do ponto de vista econômico, porque todos os segmentos afetados diretamente têm outros segmentos que prestam serviço, que empregam. Toda essa cadeia de produção
ela será afetada com um problema de desemprego, com um problema de empresas que não vão ter como sobreviver. Todo mundo sofre, no fim das contas. E aí nós temos um problema também de inflação. Sim. E isso vai chegar na casa de todo mundo. Né? Então, assim, essa é uma história muito complicada, porque tem várias pontas soltas e, como você falou, não se sabe ainda o quanto que essa motivação ideológica ela se sobrepõe ou não à questão comercial. O fato é, o Trump fez esse movimento com outros países, do ponto de vista comercial, e fez com o Brasil. Então, na minha opinião, o problema maior não é do caráter ideológico nem político, o problema maior é comercial. O Trump está trabalhando para beneficiar os Estados Unidos e não tem preocupação alguma com os outros países que ele negocia. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.